E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez a gente tem um vídeo super especial para trazer para vocês. Pessoal, vocês já ouviram falar de The Last Dance, ou o último arremesso, o arremesso final, que tem lá no Netflix, está disponível todos os episódios. Conta um pouquinho da história do Michael Jordan, lá na NBA basquete dos Estados Unidos. Conta um pouquinho da história dele e a carreira dele vencedora com o Chicago Bulls. Quem nunca, da nossa idade ali, mais ou menos, ouviu falar do Jordan, enfim, do seu Chicago Bulls quase invencível. A ideia desse vídeo é não falar somente a respeito da série, é falar um pouquinho das lições que essa série traz pra gente sobre liderança. Jordan sempre foi um líder, ele é um líder nato, e tem muita coisa ali envolvida naquele time pra gente analisar. Vou trazer aqui 5 pontos pra gente a respeito de liderança, mas antes disso, produção, solta a vinheta aí e vamos junto. Então galera, é uma série espetacular, eu acho que é uma série divisor de águas aí no sentido de documentário de esportes, né? A gente sempre via aquela coisa muito, o trajeto para a vitória, jogo após jogo, ou passo após passo. Aqui a gente vê isso não numa linha do tempo, ele vai voltando, indo para o presente, voltando para o passado, contando toda a trajetória, indicando os porquês dos porquês. E nós temos aí um time do Chicago Bulls super competente, que eles venceram 2 tricampeonatos, eles foram hexa, e conta toda essa trajetória do Jordan, desde o momento que ele entra no Chicago Bulls até o momento que ele vence o seu 6º campeonato. E é muito legal toda essa trajetória sendo contada. Mostra muito o relacionamento do Jordan com as suas equipes, o relacionamento do Jordan com os seus superiores, a gestão, a diretoria do Chicago Bulls. É muito bacana. Quem não viu, tem que assistir, tá no Netflix disponível, já tá encerrado a temporada, então tem todos os episódios lá, não precisa mais ficar esperando. Dá pra maratonar essa série com muita tranquilidade. Eu já quero aqui trazer uma opinião. O Jordan é fora de série, o Jordan é fenomenal, ele é muito bom no que ele faz, mas nós temos uma pessoa super importante lá, que é o Phil Jackson. O Phil Jackson é o técnico do Jordan, para quem não sabe, e ele sim é um líder mediador, ele sim conhece a sua equipe na palma da mão, ele sabe das qualidades e defeitos de cada um, e tinha um fora de série, um extraterrestre com ele, que é o que acontece em muitos casos dos nossos times, né? A gente tem ali os gênios, os moscas brancas perdidas no mercado, e alguns estão nos nossos times, e o Jordan era um cara desse, nas devidas proporções, claro, e o Phil Jackson sabia ponderar o Jordan junto com suas equipes, seus teammates, junto com sua equipe e as pessoas da sua equipe. Ele sabia que o Jordan era um fora de série, que nem todo mundo era um fora de série. Quando tinha problema, ele mediava isso como um todo. Era um excelente negociador, o Phil Jackson. Então não existe Michael Jordan sem o Phil Jackson. Não existe toda a vitória do Jordan sem seu técnico, foi o Phil Jackson, que colocou nos trilhos sempre que o time estava com problema, que deu um conselho, que soube identificar valor em cada um. Então o Phil Jackson é o cara para mim nessa temporada, porque o Jordan nem vale a pena a gente estender a respeito dele, todos já conhecem um pouquinho do que foi Michael Jordan, de tudo que ele trouxe para o mercado. Ele revolucionou a imagem do esportista, é um esportista inserido na cultura da região ali, do mundo. O mundo passou a conhecer o Jordan, o Dream Team de 92, das Olimpíadas, enfim. Não vamos falar aqui especificamente sobre elogios do Jordan, vamos trazer um pouquinho de todas as lições de empreendedorismo, de liderança principalmente, que tem nessa série, fazendo um paralelo aí com o nosso negócio. E a primeira lição, depois dessa boa introdução aqui, convidando vocês a assistirem a série, e falando um pouquinho de opinião a respeito de Phil Jackson, a primeira lição que a gente vê logo de cara é a determinação. O Jordan sempre foi muito determinado, ele engajava as outras pessoas com essa determinação dele, ele sabia onde ele queria chegar, e por mais que as falhas viessem, ele tentava
suprir todas as necessidades e passar por cima dessas falhas. A determinação, sem dúvida nenhuma, era um ponto forte. Ele sabia o que ele precisava fazer de trajeto para conquistar seus objetivos. Errava, voltava atrás, pensava, repensava, pensava 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ia atrás de cumprir seus objetivos. Era muito determinado. Ele não, por mais que ele ganhasse os títulos, por mais que ele tivesse tantas vitórias, a determinação dele foi um fator exemplar de sucesso. E é o que a gente tem que ter com nossos times. Nós temos que ser determinados, nós temos que saber onde é que a gente quer chegar. O time tem que ter um propósito. Determinação é uma lição que The Last Dance trouxe pra gente. Tenho aqui até uma frase do Jordan que eu deixei aqui no celular para ler, que resume muito bem como ele era determinado nos seus objetivos. Ele falou exatamente assim: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos, por 26 vezes tive o jogo em minhas mãos e errei. Falhei muitas e muitas vezes e por isso obtive sucesso. Depois dessa frase a gente já pode ir para o próximo tópico. E a segunda lição aqui mapeada por mim para vocês é que falhar não é ser derrotado. A gente falha, inclusive o Jordan falhava. Aquele time do Chicago Bulls falhava. Então isso não significa que eles estavam derrotados, e sim que eles falharam. Sentava todo mundo junto e tentava ver onde era a falha para que pudesse corrigir. Esse é o nosso papel liderando times, de qualquer que sejam os projetos, natureza de projetos. Então nós temos que identificar falhas dia a dia. É um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser rotina nas nossas equipes para a gente poder não repetir essas falhas. Se tiver que falhar, vamos falhar em novos itens de falha, não o que já passou. E Jordan fazia muito isso, ele sabia muito o que havia falhado no jogo junto com as suas equipes, e ele puxava isso no treino. Era até muitas vezes duro no treino. Ele puxava com os seus teammates ali no treino para que não ocorresse de novo a falha. Ele sugeria: pô, a gente já falhou daquele jeito, vamos fazer dessa forma. A gente via muito isso nos jogos dele. E tem uma frase que sintetiza isso muito legal, que é a respeito dessa lição que a falha traz e como ele era um cara muito positivo nas falhas que, claro, o time causava e ele também. Eu nunca perdi um jogo, apenas fiquei sem tempo de vencê-lo. Então, é claro, o jogo acabava, foi isso a que ele se referiu. Muito legal a respeito disso, e assim, vamos falhar. A gente vai falhar, não existe quem não falhe. O legal é a gente não tentar repetir as falhas. Vamos para o terceiro tópico. E a terceira lição que eu trago aqui para vocês é o seguinte: encontre sua motivação. Não existe a gente trabalhar com os nossos times por trabalhar. E eu sugiro até que você não faça isso, trabalhar por trabalhar simplesmente. Trabalhar para que o dinheiro caia na sua conta. É difícil você encontrar motivação quando você tem apenas estes objetivos a seguir. Vamos trabalhar com propósito, o time precisa ter propósito, né? E buscar motivação para atingir esses propósitos é algo fundamental para todo mundo. Nem todos os dias você está bem, nem todos os dias a gente está bem para poder liderar as equipes, para dar um conselho certeiro, nem todos os dias a gente acerta. A gente já falou sobre falha anteriormente. Então, a gente precisa sempre estar olhando para um objetivo e se motivar todos os dias. Toda manhã eu tento me motivar com o que eu vou fazer durante o dia e eu sugiro que você faça. E o Jordan mostra na série por diversas vezes que ele se motiva, ele se automotiva ali com pequenas coisas, até que vocês acham que, e eu achando, assistindo a série, pô, isso é tão irrelevante, mas ele usa isso como um motivador para que suba aquele fogo nele e ele busque vencer a partida, ele busque os objetivos dele. Então procurar uma motivação no que a gente faz no dia a dia é fundamental e é mais uma lição que a série traz sobre liderança. O time tem que estar motivado, as pessoas têm que estar engajadas e despertar o fogo em cada um ali é um papel que a gente tem que tentar fazer dia após dia. Trouxe aqui também uma frase no que diz respeito a isso. Essa frase é super simples, essa lição é super simples, existem várias frases que a gente podia trazer aqui e eu trouxe uma onde, num ano em que eles ganharam o campeonato, o Chicago Bulls, o Jordan disse: eu fiquei um pouco chateado do MVP
do ano ter sido dado ao Charles Barkley. Então pensei, ok, você pode ser o MVP, mas eu vou ficar com o campeonato. O MVP, para quem não sabe, é o jogador mais valioso do ano. O Jordan estava acostumado a ganhar esse prêmio, e em dado ano lá o Charles Barkley, que ia enfrentá-lo na final, ganhou esse prêmio. Então ele se motivou com isso, na vitória do outro, inclusive, um outro companheiro, ele se motivou e foi buscar mais um campeonato. E a lição número 4 é sensacional. Existe um integrante do time lá do Chicago Bulls, que é o Dennis Rodman. O Dennis Rodman é um sujeito de personalidade muito forte, por isso até que ele se manteve no time, mas é um sujeito super difícil de lidar, não é um sujeito de equipe fora ali do momento, do jogo. É um cara que tem suas vontades próprias sobre até sua profissão, levando em consideração mais o que ele quer fazer do que ele deveria fazer para o bem da sua profissão. Então, no meio de jogos importantes, ele quer ir para bagunça, ele quer se divertir, ele quer sair, ele quer curtir a vida dele que o basquete está proporcionando. E é uma personalidade super diferente do que, por exemplo, o Michael Jordan era, do que, por exemplo, o Phil Jackson, que para mim é um grande líder disso tudo, era também. No entanto, o Phil e o Michael descobriram rapidamente nele, no Rodman, no Dennis Rodman, um perfil muito importante para a equipe. Então, ele era um defensor que o Chicago Bulls não tinha, por exemplo, e ele tinha muita personalidade em quadra. Eles relevaram vários desses problemas do Dennis Rodman, eles deram folga para o Dennis Rodman quando ninguém mais ganhava. Para quê? Para manter o Dennis Rodman engajado na causa. Então, quando o Rodman ia para a quadra, quando o Rodman ia executar o que ele era pago para fazer, ele fazia com maestria, porque ele considerava que essa autonomia que ele tinha na vida pessoal dele era importante e contribuía com o time dessa forma. O Jordan não concordava, as outras pessoas do time não concordavam, até Phil Jackson não concordava, mas aceitava uma personalidade diferente na equipe, e essa é a lição, para a gente poder trabalhar com vários tipos de pessoas, com histórias distintas, as personalidades distintas, e identificar às vezes que aquela pessoa que tem uma personalidade distinta da nossa é muito importante para o que a gente precisa executar com o que a gente tem de objetivo. Isso é super difícil, isso para mim é também super difícil, isso é um aprendizado que eu ainda estou também tentando tomar mais corpo a respeito disso, porque isso é muito difícil quando você não tem, quando você vê em outras pessoas um extra projeto que não vai de acordo com os seus valores, ou que aquela pessoa parece que não se dedica tanto quanto os outros, mas tem um talento e é muito útil dentro da equipe. Trouxe até uma frase aqui do Jordan bem legal, eu ri no momento que eu ouvi o Jordan falar a respeito disso, que sintetiza bem o que era o Rodman, o que era uma personalidade diferente, mas importante para a equipe. O Jordan disse em dado momento: quando o Rodman quer falar comigo, eu sei na hora que não é nada que eu gostaria de ouvir. Então, por vezes era isso que acontecia, o Rodman ia falar, ia comentar sobre alguma situação, em dado momento ele até pediu desculpa, o que era muito raro, mas o Jordan tinha que saber lidar para usar o que o Rodman podia entregar para a equipe. Essa lição é muito difícil de ser executada, mas é algo que a gente tem que pensar no dia a dia a respeito. Vamos para a próxima lição e última. E a última lição que eu trago aqui para vocês, que a gente pode ver claramente na série, e deixei essa por último, que para mim é a mais difícil, que é: nós devemos ter o autoconhecimento, a gente deve se conhecer bem para poder liderar outras pessoas. A gente tem que saber os nossos limites, a gente tem que saber o que tira a gente do controle, a gente tem que saber até onde a gente pode chegar, qual é o momento que eu devo respirar fundo, qual é o momento que eu tenho que cobrar, qual é o momento que não vira pessoal qualquer tipo de problema que a gente tem com os nossos objetivos, com os nossos integrantes de equipe. Eu preciso me conhecer para poder liderar bem. Também super difícil isso, a gente tem que se conhecer tanto em hard skill quanto soft skill. A gente precisa se liderar para poder liderar os outros, né? Bem difícil isso, a série traz isso de uma maneira espetacular. O Jordan se conhecia muito bem, então ele foi se conhecendo conforme ele tinha maturidade. Em dado momento na série ele começa a receber muita pancada da mídia, e ele tem uma frase espetacular que eu trouxe aqui para vocês para esta lição do autoconhecimento do líder, que é o seguinte: ele está recebendo muita pancada da mídia, batendo forte, ou seja, os problemas estão vindo com fatores externos, e ele suportando aquela pressão, né?
E ele responde para uma repórter: eu não tenho um problema de apostas, eu tenho um problema de competitividade. Então ele sabe como ele é. Ele sabe como ele é, e aí ele é franco com todo mundo nesse sentido. Então quando ele vai chegar com o time dele para poder liderar por inspiração, pelo exemplo, ninguém tem nem o que falar com ele. Porque ele mesmo já disse um problema que ele tem, ele mesmo já reconheceu que ele tinha esse problema, e aí a galera segue o líder tranquilamente. É isso, galera, que eu vim trazer para vocês. Assistam a série, espero que tenham gostado. Comentem aí se faz sentido o que eu falei, se não faz sentido o que eu falei, se faltou alguma lição mais prioritária para trazer aqui para vocês que a série nos traz. Curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos, ativem notificações, sigam na rede social e beleza. Muito obrigado, até a próxima.